Já aconteceu de você ouvir falar tanto de um personagem que você acaba achando que ele realmente existiu? Pois é, não se sinta sozinho, amigo. Isso acontece com todo mundo. E é disso que eu vou falar aqui hoje. Personagens que a gente achava que existia, mas na verdade, ninguém nunca viu nem a sombra do malandro. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema bem curioso. Sabe aqueles personagens que ficaram tão famosos que você acaba achando que eles realmente existiram? Por exemplo, o Sherlock Holmes. Você acaba comprando a ideia dele porque ele é um personagem tão realista que ficou tão famoso que se você perguntar pra alguém na rua se ele realmente existiu, tem uma grande chance da pessoa responder que sim ou precisar consultar o santo Google. Eu mesmo acreditava que ele existia até pouco tempo atrás, até escrever o roteiro desse vídeo. Então no vídeo de hoje eu gostaria de te convidar para uma viagem para conhecer esses 6 personagens históricos que nunca existiram. Mas primeiro a gente vai ter que pegar o avião, porque a nossa primeira parada é na cidade de Londres. Já que eu usei ele de exemplo, vamos começar com ele mesmo. O genial detetive de chapéu engraçado Sherlock Holmes. Que eu acho que tem alguma exigência para interpretar ele que você só pode se você tiver feito um super-herói primeiro. O Sherlock era um detetive inglês conhecido por resolver crimes que até a polícia não conseguia resolver, como o caso do Estudo em Vermelho, o Cão de Baskerville e o Problema Final. E mais alguns outros que tem por aí, sendo esse último um dos mais importantes da sua carreira, já que foi nele que o Sherlock conheceu seu arqui-inimigo, Moriarty. Enquanto o Sherlock é um gênio das deduções, o Moriarty é um gênio do crime, sendo uma das poucas pessoas que consegue colocar o detetive fumante contra a parede. Eles dois têm um joguinho de sombras deles, onde um sempre tá tentando enganar e prever o que o outro vai fazer. E vai por mim, é bem difícil prever o que esses dois vão fazer, já que eles são dois doidos perturbar louco das ideias. O que eu acho que ficou bem claro na série quando o Sherlock tinha mania de tirar na parede, né? Que bom que pelo menos o Sherlock tem o Dr. Watson pra colocar os pés dele no chão. Já que é basicamente essa a função do doutor, impedir que o Sherlock acabe se matando... deixa quieto. Mas tudo isso que eu falei até agora só prova como a mente de um escritor pode ser criativa, já que toda a história de vida do Sherlock Holmes não passa de contos criados pelo escritor Arthur Conan Doyle. O Arthur criou o personagem do Sherlock Holmes se baseando no seu professor de medicina, Joseph Bell, que hoje em dia pode ser chamado de Sherlock Holmes que realmente existiu, já que ele também era um excelente observador e analista que se envolvia em vários casos da polícia. Além disso, para quem gosta de ficar imaginando como seria se o Sherlock Holmes se envolvesse no caso do Jack o Stripador, fique sabendo que Joseph Bell também fez uma análise dos assassinatos dele junto com a polícia. Embora nem o próprio Sherlock Holmes tenha sido suficiente para descobrir a identidade de um dos assassinos mais famosos do mundo. Mas agora a gente vai precisar continuar nossa viagem, e para isso a gente vai precisar ir para o outro lado da Inglaterra, mais especificamente para o reino de Camelot. Agora, saindo de um inglês famoso e indo para um inglês ainda mais famoso, eu vou falar agora do rei do reino de Camelot, aquele que conseguiu remover a espada da pedra, assim provando seu direito ao trono da Inglaterra. Arthur Pendragon, ou Rei Arthur para os íntimos. Ele foi um lendário rei que viveu no final do século V e era o líder dos Cavaleiros da Távola Redonda, os cavaleiros mais respeitados e habilidosos de todo o reino. Já a Távola Redonda era basicamente uma mesa que o pai do Arthur pediu para criar nesse formato para que não tivesse uma cabeceira, assim representando a igualdade entre todos seus membros. E embora só o fato do rei estar ali a gente já sabe quem é que manda, né? Mas a gente finge que não vê isso pra história ficar bonita. Mas mesmo que o Arthur diga que nenhum dos cavaleiros estava acima dos outros, tiveram alguns que ficaram mais importantes e famosos com o tempo, sendo eles Lancelot, Tristan, Percival, Galahad e Mordred. Até porque ia ser meio impossível dar importância para todos os cavaleiros da Távola Redonda, já que nas histórias eles variam de 12 até 150. Uma margem de erro bem baixa aí. Mas voltando ao rei Arthur, ele era conhecido como um rei justo e honrado que defendia o seu povo usando sua espada mágica Excalibur, além de ser o protegido do poderoso e sábio mago Merlin, que eu ainda vou falar mais pra frente nesse vídeo. Mas mesmo tendo tirado a espada da pedra, o Arthur não foi completamente reconhecido como rei nessa época. Na verdade, ele foi completamente reconhecido depois de liderar as defesas de Camelot contra um ataque dos invasores saxões que estavam tentando tomar as terras da Grã-Bretanha. E só pelo fato de ter um mago e uma espada mágica no rolê, eu acho que já dá pra ter uma noção de que muita coisa aqui foi inventada, né? E isso não foi à toa, porque toda a história do rei Arthur foi uma criação de vários contos que foram sendo escritos com o passar dos anos. Até chegar em um ponto que até hoje existem historiadores que debatem se o rei Arthur existiu ou não, e se existiu, até que ponto a história dele é verdadeira. Mas na verdade tudo isso aconteceu, acho que principalmente pelo fato da história do rei Arthur ser muito rica, tem muito detalhe nessa história.
Então é muito fácil acreditar que aquilo tudo lá realmente aconteceu, porque é tudo pensado nos mínimos detalhes. Muito bom a história. Dá até pra fazer uma série de vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, deixem nos comentários. E aproveitando que a gente já tá em Camelot mesmo, vamos fazer uma dobradinha aqui, né? Já que eu falei do Rei Arthur, por que não falar do Merlin? Mas a real é que eu tava em dúvida se eu devia colocar ele aqui, porque como ele é um mago, né? Eu não sabia se tinha alguém que acreditava que ele realmente existiu. Mas não faz mal colocar mais um personagem aqui, né? Ainda mais um interessante que nem o Merlin. Então vamos lá. Ele surgiu como um mago e conselheiro que servia na corte do Rei Arthur. E ele foi criado pelo mesmo cara que iniciou as lendas arturianas lá no século XII, Godofredo de Monmouth. É assim que fala o nome dessa peste? Na história, o Merlin é filho de uma humana com um incubo, que é basicamente o demônio que invade o sonho das pessoas para roubar a energia vital das suas vítimas. O plano do pai do Merlin era que o seu filho se tornasse um mago maligno, mas graças às virtudes da sua mãe, o Merlin acabou se tornando um mago que usa seus poderes para o bem. Durante a sua vida, o Merlin viajou por vários lugares e aprendeu muitas coisas, até que ele teve o seu poder reconhecido pelo príncipe Uther Pendragon. E quando Uther se tornou rei, o Merlin passou a servi-lo na sua corte. Então, enquanto o Merlin estava lá cuidando da sua vida bela e folgada, lá tranquilão, ele teve uma visão. Uma visão em que o Uther seria o pai do grande rei que unificaria as duas Bretanhas. Então, o Merlin, junto com a ajuda da Dama do Lago, criou um plano para que o rei conhecesse a rainha Igraine, que juntos tiveram um filho que eles chamaram de Arthur. E além de ser um dos principais responsáveis pelo nascimento do Rei Arthur e o criador da Távola Redonda, também foi o Merlin que colocou a espada na pedra, que garantiria que só o verdadeiro rei da Bretanha tirasse ela de lá. Ele já sabia quem que ia fazer isso, mas ele precisava ter certeza de que o Arthur seria a pessoa certa pro trabalho. Então depois de ouvir tudo isso, dá pra ter uma noção do porquê que o Merlin é tão famoso, né? Ele é o criador de praticamente tudo que envolve a lenda do Rei Arthur. Ele devia saber até as cuecas que o rei tá usando em cada dia e... dá pra olhar pra onde anda, amigo? Peraí, aquele ali é o cara que eu vou falar agora. Vem aqui! De reis e magos, a gente foi direto pros ladrões. Tô quase montando um RPG aqui. Porque agora eu vou falar do homem que roubava dos ricos para dar pros pobres. O príncipe dos ladrões, Robin Hood. Originalmente conhecido como o nobre Robin de Locksley, ele era um dono de terras na Inglaterra. Juro que esse vídeo não foi feito para puxar o saco dos ingleses. Ele é o último da lista, prometo. Como um lord do reino de Nottingham, ele precisou servir na cruzada do rei Ricardo por vários anos. Até que quando ele voltou, ele encontrou sua propriedade confiscada pelo tirano príncipe João, que ficou encarregado de governar enquanto o rei Ricardo estivesse na guerra. Porém, o príncipe estava se aproveitando desse período de poder para criar leis abusivas e tomar até o último centavo do cidadão de Nottingham. Então, vendo isso, o Robin de Locksley decidiu se rebelar contra a tirania do príncipe. Porém, isso só serviu para ele perder o seu lugar como um lord e ser considerado um criminoso procurado, vivo ou morto. Desse dia em diante, ele passou a viver na floresta de Sherwood junto com um grupo de amigos que ele fez por lá, incluindo o seu fiel companheiro, João Pequeno, que nunca é retratado como alguém pequeno, incrível isso. E também o Frey Tuck, que cuidava da igreja da cidade e ajudava sempre que podia. Juntos, eles roubavam os tesouros dos ricos e distribuíam entre os pobres da cidade. Mas não tiveram sua desgraça na vida do Robin, porque durante a sua pequena guerra contra o príncipe João, ele acabou encontrando o amor da sua vida quando conheceu a bela Lady Marian, uma órfã que foi acolhida pelo príncipe Ricardo há vários anos e criada como sua protegida. Mas mesmo tendo sido criada como parte da corte, ela sempre demonstrou uma grande coragem, humildade e lealdade. Assim, ela conquistou não só o coração do príncipe dos ladrões, mas também o carinho de todos que viviam na floresta de Sherwood, assim passando a fazer parte do grupo. Então, vários anos depois do início do confronto entre Robin Hood e o príncipe João, Robin conseguiu derrotar o tirano e libertar Nottingham. Tudo isso bem a tempo do retorno do rei Ricardo, que tinha acabado de voltar da guerra. O cara que podia resolver tudo isso em 2 minutos aparece depois que a festa acaba. Incrível isso. Depois que voltou, o rei Ricardo cuidou logo de desfazer aquelas leis abusivas que seu irmão tinha criado e de devolver o dinheiro extra que ele tinha extorquido do povo. Além disso, ele também devolveu o título de nobreza do Robin e casou ele com a Lady Marian. Me fala se na vida real existe um final perfeito assim. É só na ficção, é só na ficção. Mas mesmo depois desse final feliz, eu acho que tá na hora da gente puxar o carro, porque tá começando a escurecer e esse é o horário perfeito pra falar de um certo personagem. Mas pra isso a gente vai precisar pegar um navio pra ir pro país dele, e eu acho que eu conheço a pessoa perfeita pra isso. Um tal de... A Inglaterra é cheia de personagens interessantes, mas a gente não pode se prender só a ela, né? Então, enquanto a gente não chega ao nosso destino, eu vou falar um pouco sobre o capitão desse barco que a gente tá agora.
Simba, o Marujo. Ele era o filho de um mercador muito rico, mas quando seu pai morreu, ele desperdiçou quase toda a sua herança com besteira. Assim, quase na falência. Mas, antes que ele perdesse tudo, ele investiu uma pequena parte do que sobrou para comprar algumas mercadorias. Mercadorias essas que começaram a financiar o início das suas viagens. Logo na sua primeira viagem, ele quase morreu. Porque ele e a sua tripulação tinham parado em uma ilha no meio do mar. Mas na verdade não era uma ilha, era na verdade uma baleia com árvores crescendo nas suas costas. Por que tinha uma baleia com árvore crescendo nas suas costas eu não sei, mas estava lá. Além disso, ela não gostou nem um pouco dos visitantes. Então ela começou a mergulhar e o Simba acabou ficando preso no meio do mar. E para ajudar, o seu navio foi mandado para longe na hora que a baleia mergulhou. Então ele precisou nadar até a terra firme, dessa vez uma ilha de verdade. Quando ele chegou em terra firme, ele ajudou um soberano da região e se tornou um grande amigo dele. Alguns dias depois disso, o barco do Simba que tinha desaparecido chegou até essa cidade. Então ele conseguiu recuperar suas mercadorias. Depois disso, ele e a sua tripulação partiram para a Índia, onde o Simba vendeu alguns produtos que o soberano da região tinha dado para ele. Então ele conseguiu voltar para casa ainda com muito lucro. Depois de algumas semanas, ele estava a fim de novas aventuras. Então ele e a sua tripulação partiram para uma nova ilha, onde ele acabou sendo acidentalmente abandonado de novo pelos seus companheiros. Nessa ilha ele acabou encontrando alguns pássaros gigantes, então ele se prendeu à perna de um deles na esperança de ser levado até um lugar habitado. E deu certo, ele foi levado até um vale habitado por centenas de serpentes venenosas, mas também cheio de diamantes. Então ele ficou lá por alguns dias até que ele descobriu uma forma de sair de lá. Ele descobriu que os moradores da ilha tinham o costume de jogar pedaços de carne gigantes no fundo do vale, para que a carne se prendesse aos diamantes e os pássaros trouxessem diamantes até eles. Então o Simba se prendeu a um desses pedaços de carne e um dos pássaros levou ele até a cidade, onde a sua tripulação estava esperando por ele. Além disso, ele também recebeu permissão para ficar com os diamantes que estavam presos na carne que ele usou para fugir de lá. Assim, ele ainda voltou para casa com uma pequena fortuna em diamantes. Depois disso... Opa, o que foi? Eita... Eu queria continuar a história do Simba, mas acabaram de avisar que a gente chegou no nosso destino. E a gente precisa falar desse cara aqui antes que ele acorde. Ele não fica de bom humor. Ainda mais se ele achar que a gente é a refeição. Outro dia eu posso continuar a história do Simba, mas por enquanto, bem-vindo à Transilvânia, meu amigo. Estamos agora no sombrio castelo do rei dos vampiros, Vlad Drácula Tepes, popularmente conhecido como Conde Drácula. Ele teve a sua origem em uma série de contos criados no século XIX pelo escritor irlandês Bram Stoker. Histórias essas que foram consideradas um clássico do horror pelo próprio Stephen King, um dos nomes mais famosos do gênero. Mas antes de falar sobre o Drácula da ficção, eu queria falar primeiro sobre o Drácula da vida real. Que obviamente não era aquele vampirão que a gente conhece hoje em dia, mas mesmo assim, existiu uma pessoa que inspirou todo o conto do Conde Drácula. O nome desse Conde Drácula da vida real era Vlad Tepes III, um líder militar do reino de Valáquia que ficou muito famoso pelo apelido de Vlad, o Empalador, já que ele tinha o costume de empalar em estacas os inimigos que ele capturava nas guerras. Já o apelido Drácula veio por causa do seu pai Vlad II, que era conhecido como Vlad Dracul, que significa basicamente Vlad o Dragão. Já Drácula significa o filho do dragão, ou no romeno moderno, o filho do diabo, o que com certeza contribuiu muito para a criação do vampiro que a gente conhece hoje em dia. Mas antes de começar a falar da história do Drácula, olha bem pra cara desse sujeito. Eu tô com a impressão de que eu já vi ele em algum lugar, mas eu não consigo lembrar onde. Deve estar ficando doido. Na história do Drácula, ele era um nobre da Transilvânia que contratou o serviço do advogado Jonathan Harker para ajudar ele na compra de alguns imóveis que o Drácula estava interessado. Mas não demorou muito e o advogado começou a perceber algumas coisas estranhas sobre o conde. Para começo de conversa, ele não tinha reflexo nos espelhos, nunca era visto comendo absolutamente nada, nunca saía na luz do sol, e para finalizar tinham várias salas no castelo onde o advogado era proibido de entrar. Mas o Harker se borrou mesmo foi quando ele viu o Drácula descendo as grandes paredes do castelo e sumindo na floresta como se fosse um bicho. Na época ele não entendeu o que era aquilo, mas mesmo assim ele decidiu aproveitar a ausência do Drácula para investigar o castelo. Então ele entrou em uma das salas trancadas, onde tudo que havia era um escuro total e um caixão bem no centro. Mas nesse momento o Harker foi surpreendido por 3 vampiras conhecidas como as Três Irmãs, que pretendiam sugar o sangue dele. Mas o Drácula voltou e impediu as 3. Então assustado, o Harker pegou um pedaço de madeira que tinha ali no chão e quebrou contra a cabeça do Drácula. Mas ele nem se mexeu. Ele só deu um tapa no advogado que saiu voando contra a parede e se quebrou todo.
Depois disso, o Drácula abandonou seu castelo e foi para Inglaterra, onde ele havia comprado mais de 50 propriedades espalhadas por toda Londres. E olha eu aqui falando da Inglaterra de novo. E uma coisa interessante sobre o Drácula é que ele é famoso por usar sua elegância e os seus poderes hipnóticos para sugar o sangue de mulheres jovens e bonitas. Mas isso acabou chamando a atenção de um caçador de monstros não muito famoso chamado Abraham Van Helsing. E esses dois acabaram se tornando inimigos mortais, com Van Helsing se tornando o principal especialista e perseguidor do Drácula. Mas os outros detalhes dessa história eu conto outro dia, porque agora é quase meia-noite, e é bem nesse horário que ele costuma acordar. Eita, peraí, já sei o que fazer. Outro gato! Eita, ficou, corre! Bom, esse foi o vídeo de hoje. Era só pra ter falado dos personagens que não existiram, mas no final acabou virando um compilado de histórias de personagens famosos. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu trouxer por aqui. Além disso, não esquece de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você gosta do canal. E com isso ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Por hoje fica aqui o meu muito obrigado e fui!